Eu quero começar chamando os convidados de hoje. A doutora Graziele ainda não está presente, mas ela chegará na hora oportuna. Eu chamo primeiro o Renato Malcher Lopes, que é neurocientista, professor adjunto do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de Brasília. Obrigado, professor. Eu agradeço. Quero chamar Vladimir de Andrade Stempling, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. A Nara Santos, que é assessora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. E a Graziele, no momento oportuno, ela virá aqui. Eu quero começar citando 3 manifestações que me deixaram aqui na mesa. Uma é da OAB do Ceará, que manifesta-se contra a legalização. É uma página de um jornal em que tem a manifestação clara do presidente da OAB, Valdetário Monteiro, que afirmou que a ordem é a primeira do Brasil a posicionar sobre a questão que é debatida no Senado. Quero também ler aqui um documento que vem da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que diz o seguinte: os debates na Comissão de Direitos Humanos do Senado sobre a possibilidade de regulamentação da produção, comércio e uso da maconha voltam a ser debatidos na segunda-feira, hoje. A discussão faz parte da segunda rodada de uma série de audiências públicas promovida pela Comissão para decidir, com base em relatório que será elaborado pelo senador Gustavo Buarque, se o tema será alvo de projeto de lei. Eu quero parabenizar, porque muitos não entenderam ainda isso. Aqui vai sair um relatório que vai dizer se deve-se ou não elaborar o projeto. Não há projeto de lei. Nós, deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, queremos, através desse documento, manifestar nossa posição contrária à liberação ou regulação de qualquer tipo de droga, e, neste caso específico, contra a liberação da maconha. Como cidadãos e como pais de família, acreditamos que a legalização das drogas não vai trazer nenhum benefício para a nossa sociedade, já tão afetada pelo avanço da criminalidade, vitimando, em sua maioria, nossos jovens. Nessa oportunidade, externamos nosso estima e apreço, colocando esta Casa de Leis à inteira disposição. São 10 deputados. Hein? Tem do outro lado. Vou ler os nomes, bem rápido. Gerson Domingues, Maurício Picarelli, Eduardo Rocha, Júnior Moque, Amarildo Cruz, Antônio Carlos Arroio, Cabo Amir, Osvane Ramos, Dione Rachioca, Felipe Ouro, Jorge Takimoto, Laerte Tetila, Lauro Davi, Lídio Lopes não assinou, mas o nome está aqui. Londres Machado não assinou também, mas está aqui. Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Márcio Monteiro ainda não assinou, Marquinhos Trade, Onevan de Matos não assinou, Paulo Corrêa não assinou, Pedro Kemp, Zé Teixeira e Carlos Marum. Então, essa é mais uma manifestação. E também uma carta que eu recebi de uma senhora, Priscila Inocente, que diz o seguinte: bom dia, senador, peço humildemente que leia esta carta na audiência para que muitos que ainda acham que a regulamentação da cannabis ou cannabis, eu nunca sei, cannabis, da cannabis é apenas desculpa. Entenda o sofrimento de uma mãe e entenda que para nós isso é remédio que está salvando vidas e está dando qualidade de vida para muitas crianças e outros que necessitam da planta. Meu nome é Priscila Inocente, sou mãe de Miguel, uma criança de 5 anos que tem epilepsia de difícil controle e ainda sem um diagnóstico. Desde 1 ano e 10 meses, meu filho apresenta crises convulsivas, começaram muito leves e conforme modificações foram entrando ele só piorava. Suas crises foram ficando mais fortes, mais violentas, a ponto de arremessá-lo longe, a ponto de estar comendo e fazer ele quebrar pratos com a cabeça, pois a violência que seu corpo e sua cabeça eram jogados para frente faziam com que ele quebrasse os pratos com a testa quando estava se alimentando. Nessa época, ele estava em média com 30 crises por dia. Tomou todas as medicações existentes, algumas não surtiram efeito algum. Outras o deixaram dopado e outras quase o levaram à morte. Chegou a tomar tanta medicação junta que mal conseguia segurar a cabeça e andar. Meu filho teve um desenvolvimento normal até começarem as crises. Falou, andou, tudo no tempo certo. Quando elas começaram, seu
cognitivo foi sendo afetado, não tinha mais equilíbrio, não conseguia formar frase e cada vez mais regredia. As crises o afetaram tanto que ele parou de falar completamente e essa é uma dor sem tamanho para nós. Pois sinto muita saudade de ouvir meu filho chamando mamãe. As convulsões afetaram muito sua parte respiratória, tendo pneumonias recorrentes e diversas infecções respiratórias. Algumas até por conta de medicações, por muito pouco não chegou a parar na hemodiálise, pois uma das medicações, valproato de sódio, estava intoxicando o Miguel por amônia. Fez aplicação de imunoglobulina como uma tentativa cega para controlar suas crises, uma vez que não tem diagnóstico. Para realizar esse procedimento, era internado a cada 21 dias por 5 dias, o que lhe causava tamanho desconforto, estresse e outras crises, pois tinha que ficar conectado em uma máquina que mandava medicação para ele o dia todo. Esse tratamento lhe trouxe algum alívio, mas nada de controle. Sua média de crises por dia com medicação e aplicação estava em 10 a 15 por dia. Iniciamos o canabidiol no dia 17 de julho e desde então a vida do Miguel e de nossa família mudou. Hoje meu filho acorda cedo, antes não conseguia acordar antes do meio-dia e ainda assim passava o dia todo cansado, sem força para nada. Durante o sono tinha microconvulsões de 10 em 10 minutos. Era impossível descansar e eu também, pois passava a noite ao seu lado monitorando seus sinais. Pois só quem é mãe e pai de uma criança que sofre dessa enfermidade sabe o medo diário que nos assombra de perdê-los. Hoje, com o canabidiol, meu filho tem vida, ele brinca, corre, acorda cedo e está conseguindo realizar suas atividades nas terapias que faz. Já não tenho mais medo de deixá-lo dormir sozinho, correr antes disso era aterrorizante, pois a qualquer minuto ele poderia ter uma crise e se machucar muito. Hoje, vejo meu filho sorrir, entender o que falo para ele e também ter a iniciativa de querer jogar jogos, coisa que antes não acontecia. Está terminado. O canabidiol trouxe qualidade de vida para o Miguel e para todos nós da família, que vamos lutar muito para dar continuidade com esse tratamento, que tenho certeza que irá voltar a fazer com que ele diga novamente o que tanto sonhamos em ouvir um dia de novo, mamãe e papai. Aqui ela conclui dizendo, carta de uma mãe que precisou traficar o remédio do seu filho para poder voltar a dar vida a ele. Essas são as manifestações que temos aqui, mas temos um número imenso de inscritos. Eu vou tentar todos falem, mesmo que tenha de reduzir o tempo para terminar ao redor de meio-dia. Antes disso, eu quero fazer, até sobretudo para o público, falar por que estamos aqui. Nós não estamos aqui por uma iniciativa do Senado, ainda menos iniciativa minha. Nós estamos aqui por iniciativa de um jovem André Kipper, está aqui ele hoje, que está ali, e que reuniu assinaturas em número suficiente para provocar o Senado a debater o assunto. Esses assuntos que vêm de fora do Senado entram pela Comissão de Direitos Humanos. Então, a presidenta da comissão recebeu, sem pedir, a proposta liderada pelo Kipper. A presidenta, a Ana Rita, senadora, me indicou, sem que eu pedisse. Aliás, sem me consultar. Eu soube pela mídia, quando uma notinha no Twitter me parabenizou pelo assunto e outra me criticou, e eu não sabia do que era. Quando um presidente indica um senador, não tem que consultar. Eu mesmo fui presidente dessa comissão e não consultava. Agora, nós temos o direito de recusar. Eu confesso a vocês que eu cheguei a pensar em recusar a relatoria. É um abacaxi tremendo. Eu tenho muitas atividades, não sou um senador de poucas atividades. Isso me desvia a atenção de muitas outras coisas fundamentais. E eu cheguei a pensar, mas não recusei. Primeiro, porque eu acho que seria uma covardia diante das dificuldades. E eu acho que a gente não tem direito disso. Segundo, porque este é um assunto importante a ser debatido. Tanto é que está dando tanta atenção e tanta gente querendo e não querendo a regulamentação, mas todos querendo debater. Jogar o problema da droga para debaixo do tapete no Brasil, ignorar que ele existe, é um suicídio nacional. Eu diria até que humanitário. Esse é um problema sério. E nós não estamos ganhando a guerra contra a droga. Aumenta o número de usuários, de todas elas. Mais do que de usuários, aumenta o número de dependentes
e aumenta o tráfico. Não podemos jogar debaixo do tapete. Essa foi a segunda razão que me fez não recusar a tarefa. E uma terceira é que eu sou o senador da educação. E esse é um problema que está afetando muito a educação. Está afetando muito a educação porque, ao usar, alguns podem ter diminuição do seu desempenho educacional e está, sim, afetando porque as escolas estão rodeadas de traficantes. Nós temos que enfrentar o assunto. E é diante disso que eu assumi a responsabilidade de debater com a sociedade, enquanto for preciso, o assunto. Com 4 perguntas fundamentais, embora tenhamos outras, que eu coloco aqui para vocês que estão aqui. Podem falar de outras coisas, mas eu queria que tocasse nessas 4 perguntas. Primeiro, é se a regulamentação, ou seja, o fim do tratamento como crime pelo usuário aumenta ou não o consumo? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta. Já ouvi que sim, já ouvi que não. A segunda é se a maconha é uma porta de entrada para outras drogas piores. Essa é uma pergunta, senador, que ninguém conseguiu responder ainda com clareza. A terceira é se a regulamentação diminui morte por violência do tráfico. Também tem dúvidas. Alguns dizem que se regulamenta não tem mais tráfico. Outros dizem que o tráfico vai mudar para outras drogas. E o quarto é do ponto de vista moral. Supondo que não aumenta o consumo, não é porta de entrada e diminui a violência. Tudo bem. Mas e diante da moral coletiva da população brasileira, estamos preparados para tratar a maconha como uma droga comum? Eu falo do ponto de vista moral, não do ponto de vista religioso. Porque do ponto de vista religioso, esse é um país que tem centenas de religiões. Então não dá para dizer que uma vai impor. Se houvesse a imposição religiosa, como no Brasil tem muitos muçulmanos, o álcool era proibido. E o álcool não é proibido. Apesar de que há religião no Brasil que vê o álcool como um pecado muito grave. Religiosamente, temos posições diferentes. Agora, a moral é uma coisa que a gente precisa medir. Eu não gostaria de fazer uma proposta que se chocasse radicalmente com uma espécie de pensamento, de sentimento moral. Durante muitos anos, o divórcio foi adiado no Brasil por causa disso. Não era só a Igreja Católica que era contra. Era também que havia uma ideia de que quem se separava de um casamento não merecia mais ser respeitado, como hoje acontece com quem fuma maconha. É tratado como quem se separava da mulher, ou o homem ou a mulher que se separava do marido. Eram vistos como párias. Chegou um ponto que isso hoje é aceito com a maior naturalidade. Eu até temo que já comece a ser visto como esquisito quem é casado há muito tempo, como eu. Já começam a ficar sem entender como é que o sujeito segura 44 anos de casamento hoje em dia. Pois bem, eu quero ver também esse lado moral, até eu fazer o meu relatório. Eu vou fazer o meu relatório com base na consciência que eu for adquirindo na medida que o debate for avançando. Hoje, se eu fosse escrever hoje, eu não saberia o que colocar. Hoje eu não saberia. Hoje eu teria dúvidas sobre o impacto disso no aumento ou não, na porta de entrada ou não, na violência ou não, e nos impactos morais que isso provocaria.